que eu já dizia isso. Eu lembro que certa vez, no começo da guerra, no conflito na Ucrânia, a guerra entre OTAN e Rússia, na OTAN e Ucrânia, Rússia. Quebra do acordo de Minsk, isso aí. eu falava ao Breno, o Breno perguntava o que é que vai dar. Eu falava, Breno, eu não sei, eu acho que tem um choque entre um mundo que está nascendo, que é multipolar, e um mundo que está morrendo, que é decadente, que é unipolar. Eu acho que a história não é feita de necessidade, ela é dialética, né? Então tem uma liberdade aí nas coisas, as coisas elas não estão, na minha visão, pelo menos, não são muito determinadas. Então tem uma variedade aí de um choque, de um Boa, mundo boa. que na realidade vem lá dos 1870, mas que vai tomar forma nos 1880, Bruno, que é lá com as conferências de Berlim e África, que fatiou o mundo. O socialismo foi uma ameaça a isso daí. E durante algum tempo rivalizou e até cindiu o mundo. O socialismo, pelo menos sob liderança soviética, caiu. E havia, em paralelo a isso, aquele movimento terceiro-mundista com a China. Pois bem, a China deu um jeito, sobreviveu, usou essas últimas décadas para se fortalecer, e pela primeira vez a gente tem um desafio material, porque a China, ela é, em termos reais, Bruno, a maior economia do mundo. Em termo nominal, ela é a segunda, mas em termos reais, por paridade de poder de compra, ela já é a maior economia do mundo. A China, que é um país, na verdade, quase 5 vezes maior do que os Estados Unidos. Então, é uma coisa incrível. E está conseguindo aparar suas arestas com a Índia, que também tem uma população semelhante. Então, você tem um fato relevante aí. Então, o que você tem nessa ordem liberal, que ela é aparentemente descentralizada, mas essa descentralização dela esconde unidade, com um viés nacional, contra um mundo, na verdade, ele sim plural. Ele sim que, da sua forma, lida. Mas isso parece autoritarismo. Eu acho que a gente tem uma certa ilusão de falar que essa ordem liberal ela é muito libertária. Quando você vai olhar os números, finalmente, é de se duvidar, porque às vezes a gente fala o Brasil é ruim. O Brasil tem mais gente presa proporcionalmente que a Rússia ou que a China, meu caro. Com Uma vez certeza. um professor falou, não, mas a China você não pode defender, tem uma política prisional. Eu falei, números absolutos. A China é 7 vezes maior que o Brasil, olha a taxa de encarceramento da China. Ela é 3, não é 3%, 3 vezes menor que a nossa. Então, até nesse sentido que os liberais defendem, nem que seja de uma maneira principista o seu regime, essa leitura não se assegura. Muitas vezes se fala, não, mas tem um nacionalismo muito duro. Que nacionalismo? A Rússia é um Estado plurinacional, a China é um Estado plurinacional, o Irã é um país ali multiétnico também, tem uma quantidade muito grande de etnias, inclusive dentro do âmbito ali indo-ariano, indo-europeu. Inclusive, no Conselho Supremo tem a presença azeri muito forte, por exemplo. Sim, Que é a maior ninguém ameaça sabe o que é uma nacional possível. azeri. Agora, Não, é que eu Bruno, tô falando grego. Desculpa, eu já falando farsa, mas eu tô em grego, né? Desculpa. então, e as pessoas não sabem, julgam, só que ao mesmo Sabe tempo essa nada. ordem liberal, ela Que se horror. esgotou. E essa ordem liberal serve a uma finança mundial que usa a liderança americana, mas que na realidade os Estados Unidos também são instrumento nessa parada, meu caro. Porque o que manda no mundo hoje em dia são fundos trilionários. Também tem o mito do bilionário, né? O bilionário é só um testa de ferro, um garoto propaganda do sistema, quando na verdade eles estão dentro de um pool de fundos econômicos, financeiros, trilionários, BlackRock, Vanguard, e que ficam dando as cartas no mundo, onde esses estados nacionais liberais, sob os auspícios de uma liberdade mentirosa, não conduz a nossa vida. A nossa vida é um lixo. Nossa vida é um lixo no Brasil, cai energia, então, na realidade, a gente está sujeito a cair energia por conta de uma privatização tosca, e isso não funciona. É esse sistema que a gente está defendendo, entendeu? Então, essa ordem que faz a alegria de uma minoria muito grande, às custas da gente, que nos mobiliza contra uma ordem ascendente que tem uma alternativa melhor. É uma alternativa melhor para a humanidade, porque o pessoal fala, nossa, Europa não, eu fui na Europa muito melhor que não sei onde. Tá bom que você foi na Europa não sei onde. Como é que a Europa assenta a sua riqueza? A Europa Boa, assentaria a sua riqueza boa. sem exploração? A França seria a França? Paris é a cidade de luz. De onde vem a luz de Paris se não vem do Níger? Vamos no Níger para ver como é a vida no Níger e por que a vida no Níger é assim? Então, essa vida linda e maravilhosa na Europa é por conta de migalhas, na verdade, de uma superacumulação capitalista baseada na ordem lá dos 1880,
daquilo que Lenin chamou de imperialismo, a fase, o estágio superior do capitalismo. Nada mais que isso. Não adianta florear ou inventar uma teoria de que a França é linda e maravilhosa porque eles são mais inteligentes. Não, porque eles foram mais capazes do ponto de vista bélico. E Vou fazer uma pergunta, se me permitir. A gente costuma ter 1 hora de live também é um anglicismo, de transmissão ao vivo, até para depois facilitar a visualização, os cortes, a reprodução do produto comunicacional. Mas se agora citou a França, recentemente, o professor e Patrícia também, Salim Nasser, 3 contra 1, estava no canal Livre, da família Saad, da Bandeirantes, estava ele, um colega da SPM, que agora me foge o nome, não é ruim, mas também é um liberal, um propagandista sionista e 2 jornalistas que pisavam em ovos, que o Salim Nasser, contra os 4, jantou todo mundo. E aí foi citada a França. Ele falou exatamente isso. A França, que a gente louva pela Revolução Francesa, pelos direitos civis, pelo Estado laico, pelo concurso público, etc., é a França que matou 2 milhões na Argélia. É a França que recrutou 45 mil nazistas para lutar na Indochina. Enfim, é possível a gente ter, então, hipoteticamente, a gente ter este mundo que a gente está vendo agora. Eu falo como alguém de origem árabe que vive essa contradição de viver no Ocidente, ser ocidentalizado e torcer para outro time, né? Ou apoiar o outro modelo de vida. É possível a gente ter bem-estar material concreto com algum grau de liberdade? Porque aí tu quebra o argumento. Quando eu falo liberdade, é de opinião e de expressão, tá? Não estou dizendo liberdade de ter condição material de vida, que isso é quase uma obrigação do Estado, na minha modesta opinião. A gente tem essa tranquilidade de falar o que pensa, sem receber uma punição de um poder central, defendendo que as pessoas vivam uma condição material concreta de vida? Essa é uma pergunta aberta. A fechada é o seguinte: o Ocidente não vai gerar isso de jeito nenhum, a gente sabe disso. Se eu sei, você sabe, o Deep State americano também sabe. Eles estão, na tua opinião, é a opinião mesmo, fica à vontade, desenvolve, você tem 8 minutos para isso. Eles estão vendo isso acontecer, estão dizendo: a gente tem que parar esse troço de qualquer maneira. É tipo a doutrina Wolfowitz aplicada pelos criminosos de Netanyahu, custe que custar. Eu acho que eu estou vendo isso, mas eu posso estar vendo errado. Eu acho que primeiro, Bruno, eu acho que Estados Unidos, assim, tem algo que os une ainda, mas isso já dividiu muito. Eu acho que tem grupos econômicos americanos que vão para uma direção, que é o Partido Republicano, e tem uma outra direção, que é o Partido Democrata. Vai mudar tudo aqui no Brasil se o Trump ganhar. Porque é outra coisa, eles estão numa crise tão forte que eles estão botando um peso num lado ou em outro, que não é um lado e outro, é um lado da direita e outro lado da direita. Eles fecharam muito o regime. Eu acho que a liberdade que a gente tem aqui é muito ilusória, né? Porque se a gente falar algo que realmente ameace o regime, a gente vai ser punido com a dureza muito maior do que na China ou na Rússia. Eu acho que já começa por aí. Eu acho que a gente está iludido porque nos é vendido uma liberdade. Enquanto a gente está falando algo que não toca o sistema, nada acontece com a gente. Se a gente falar algo, não é fazer, falar algo que seja realmente perigoso, a gente é liquidado. Então, eu não tenho a menor esperança nessa liberdade vulgar. A liberdade que a gente tem, inclusive, é porque eles pensam, talvez com alguma razão, que a gente não tem uma capacidade operacional de fazer alguma coisa no Brasil como uma nação sujeita aos Estados Unidos. Essa liberdade que eles falam não vai ter. Primeiro que não tem liberdade de expressão sem liberdade material, porque liberdade de expressão sem uma liberdade, digamos assim, um acúmulo material, que é a liberdade material. Como é que eu vou falar de liberdade de expressão para quem passa fome? O cara nem pensa, o cara vai pensar em consumir uma proteína ali, pedir uma esmola. Cara, essa liberdade de expressão não adianta porcaria nenhuma. A primeira liberdade é liberdade material, porque falar de liberdade de expressão sem haver a liberdade material, isso é a condição material, é cinismo de burguês que não sabe o que é a fome, que é insensível, que é babaca, que é a média da nossa, cada vez mais da nossa classe média alta, criada de uma maneira isolada em condomínios, em prédios, e que é capaz de teorizar sem nada empírico. Então, eles vão dizer: não, mas a liberdade de expressão, o cara come, mas ele não tem liberdade de expressão. Como a fome para ele é uma abstração, ele vai falar isso da fome, sim, cara. Ele vai falar isso da fome, porque ele nunca passou fome, ele nunca viu a fome. E se ele viu, ele ignora, é do carro. Agora, liberdade de expressão, alguém, em algum momento, já mandou ele calar a boca. Nunca teve nem empatia por quem passou problema material concreto.
porque é ali, é empregada, que ele vê uma outra coisa. Então, eles estão primeiro colocando isso. Primeiro, a primeira liberdade do trabalhador é ter comida 3 vezes ao dia na mesa. Água, roupa. Depois a gente discute da liberdade de expressão, porque não adianta você dar liberdade de expressão para quem passa fome. Isso parece uma questão, parece que eu estou sendo autoritário, Não tá porque não, tá não, tá não. o pool da nossa intelectualidade vai considerar que isso é autoritário do que eu estou relativizando a liberdade de expressão. Eles relativizam a fome. Mas o primeiro direito não é socioeconômico, para ter a plenitude da vida? Não é o que prevalece na prática no nosso ideário, inclusive com setores da esquerda que relativizam isso daí. Amigo, coitado do Hobbes, acho que é o cara mais mal lido do Ocidente, hein? Pelo amor de Deus. Sem É a dúvida. primeira. Sempre Marx, Hobbes, todo mundo é afunhanhado por essa intelectualidade vulgar. São burgueses banais que querem tomar vinho bom, que viajam, que tomam vinho bom, que moram bem, que às vezes defendem o lado de cá, mas também é da boca para fora. E Hugo, eles estão preocupados em defender a França e vão, por exemplo, relativizar a luta do povo de África, que se falou um pouco de África Ocidental, se parou de falar. E aí sempre eles vêm dizer esse papo maroto, mas eles não são autoritários lá? eu vi isso ontem ao vivo, exatamente. Eles não são autoritários, Bruno, em Burkina Faso, sendo que agora, enquanto os franceses exploraram de uma maneira absurda o Niger, não teve um único intelectual nosso que falasse, mas, Bruno, os franceses não são autoritários? Eu escrevi defendendo o Níger, o Mali, o Tchad, todo mundo lá. Hugo, Mas eles não defendem. Não. Então, eu vou te fazer a pergunta final, se me permitir. Desculpa, a gente está estourado. Rapidinho. Culpa minha que eu perdi. É, rapidinho mesmo. Hipótese. Tabuleiro que não vai acontecer. Se o Brasil rompe relações com Israel, a gente vai ter um problema interno muito grave? Na tua opinião? Não vai romper, mas sem romper ou não romper, a atual política ela desagrada a gregos e baianos. Muito bom, cara. Ela não vai romper e vai ter o mesmo efeito que se rompesse. E o efeito é ruim porque, na atual situação, o Brasil ficar em cima do muro desagrada profundamente o Netanyahu. E já está tendo um problema. E terá um problema pior. Então é aquele momento que, aí você está um conservador, né, infelizmente, mas o Churchill não quis, aceitou a desonra para não ter a guerra, teve os dois. E a gente está correndo o risco de passar isso em várias situações na nossa política externa, que um dia já foi altiva e ativa, né? Faz falta Marco Aurélio Garcia. Faz falta. Marco Aurélio Garcia foi muito importante aqui. Hoje em dia, na falta dele, a gente entende melhor certas relações de pessoas ali e a gente caminha para o pior. A gente está caminhando para o pior aqui no Brasil. Se a gente não fizer nada, a gente não vai se recuperar nunca mais, mas talvez fazer alguma coisa que vá dar efeito, talvez signifique alguma coisa em 2030. Entendeu? Uhum. 2030, porque 2026 já pode estar perdido. Inclusive Samuel Pinheiro Guimarães, claro. É que outras pessoas deram mais a cara a tapa, Marisa, e elas deram a cara, expuseram a cara, então acabaram pegando a fama, quando na verdade figuras como Samuel Pinheiro Guimarães e Marco Aurélio Garcia fazem uma enorme falta na formulação da nossa política externa. Falta isso. Eu escrevi um texto, meu último texto no Opera Mundi era sobre o Múcio, mas eu falava dessa questão de Israel. A questão de Israel, a gente está em cima do muro. Na situação atual, ficar em cima do muro é estar mais exposto. É claro, do lado de lá é indigno, mas ficar em cima do muro não nos coloca em segurança de forma alguma.